Vamos falar sobre a intuição, sobre o que é a intuição, como identificar a intuição e como podemos também desenvolvê-la, né? Que esse é o nosso objetivo aqui hoje. E aí, no final dessa breve exposição, nós vamos abrir para os questionamentos e depois vamos fazer uma prática de aproximadamente 30 minutos. Então, arrumem aí o ambiente de vocês, se possível, se tiver condições, para podermos fazer aí uma boa prática aí ao final dessa reunião. E tentar aí silenciar nossa mente, nos aprofundar dentro do nosso coração e nos conectarmos com o nosso real ser, né, que é o nosso objetivo hoje. Muito bem, antes de começarmos falando sobre a intuição, né, vamos primeiro comentar um pouco sobre o chakra do coração, ou lótus do nosso coração, né? Podemos usar essa denominação também, de lótus do coração. Muito bem, o nosso coração é o centro da nossa vida, né, do nosso universo interior. Assim como o Sol que vemos no céu é o centro do nosso sistema solar, o nosso coração é o centro de vida, de energia do nosso corpo. Tudo gravita em torno do nosso coração. E sabemos já por conhecimento, né, da escola ou de livros, que o nosso coração ele bombeia sangue por todas as veias e artérias do nosso corpo. Esse sangue ele alimenta, né, o corpo e ele leva a vida a todas as nossas células, todas elas. E se consultarmos por aí também na literatura científica, nós vamos descobrir que temos por volta de 100 trilhões de células, 100 trilhões de células vivas no nosso corpo. E interessantemente, esse número, essa ordem de número, é também equivalente ao número de estrelas e planetas que existe na nossa galáxia. Então daí vemos por que se diz que o homem é um microcosmos, um universo em miniatura. Cada uma dessas células do nosso corpo é um trio de matéria, energia e consciência. Existe uma inteligência ali. São realmente criaturas, essas células são realmente criaturas autoconscientes, que vivem aqui dentro de nós. E cada uma dessas pequeninas células, elas olham para nós como se nós fôssemos o seu Deus. Então essas nossas pequeninas células, elas nos veem com veneração, como se fôssemos o seu próprio Deus. E se nós nos aprofundarmos ainda mais dentro dessa nossa estrutura humana, nós ainda veremos ou descobriremos que cada uma dessas células é composta de aproximadamente 100 trilhões de átomos. 100 trilhões de átomos. E se nós fizermos a matemática, nós vamos chegar em um número quase que inimaginável de átomos que possuímos aqui no nosso corpo físico. Então imaginem aí, 100 trilhões vezes 100 trilhões. Né? Agora imagine que cada um desses átomos, ele também é um trio de matéria, energia e consciência. O próprio átomo também é um universo em miniatura. Ali também há inteligência, ali também há consciência em cada um desses átomos. Existe toda uma inteligência consciente que organiza o nosso corpo. Porém, claro, nós não temos a menor consciência disso, né, porque estamos com a consciência adormecida. Porém, toda essa população de átomos, essa imensa população, ela está organizada em vários grupos. Então, existem grupos de átomos engenheiros, existem átomos operários,
existem átomos defensores, átomos aspirantes e muitos outros grupos de átomos que existem. Existem também átomos inimigos, átomos malignos, átomos que nos fazem mal. Porém, todos esses átomos, né, do corpo, os operários, aspirantes, curadores, todos esses átomos eles obedecem a um átomo no nosso corpo, é o átomo nous. O átomo nous é o átomo-chefe no nosso interior. Esse átomo nous, ele é o primeiro centro vital que surge, que se desenvolve, que inicia a vida lá no feto. Logo quando o espermatozoide fecunda o óvulo, esse é também quando o átomo nous surge dentro de nós, lá no feto. E o átomo nous é também o último átomo que deixa de viver no nosso organismo. Esse átomo, ele contém a mente, a vida, a energia e a vontade do homem. O átomo nous, ele é o átomo do Filho do Homem, o átomo do Cristo. O Filho do Homem é o Cristo. Então é o Cristo, um átomo do Cristo que nós temos dentro de nós. E esse átomo nous, ele mora, ele reside no coração, no ventrículo esquerdo do coração. Então esse átomo nous, ele está diretamente conectado com o nosso íntimo. Ele obedece somente às ordens dele, do nosso íntimo. Então agora podemos finalmente entender por que o coração é o centro da intuição. Porque a intuição é a voz do íntimo dentro de nós, que mora no nosso coração. Então, feita essa pequena introdução sobre o coração, vamos aprofundar um pouco mais sobre a intuição. A intuição ela é um sentido espiritual que todos nós temos, sem exceção. Se temos consciência, temos intuição. Se temos esse átomo nous, essa voz da intuição, ela existe dentro de nós. Então, como vimos, a intuição que mora no nosso coração é aquela que está conectada diretamente com o íntimo, é um sentido que nós temos. Assim como temos os nossos 5 sentidos físicos, que são a nossa visão, né, dos olhos, a nossa audição, o tato, o paladar, o olfato do nariz, né, os sentidos relacionados com os órgãos. Assim também temos sentidos espirituais. Na gnose, estudamos que temos 7 sentidos espirituais, que escrevemos aqui na tela, que são a polividência, né, que é a onisciência divina, é o sentido que nos permite ter a onisciência divina. Temos a clarividência, que já conversamos. Temos a clareaudiência, a memória das vidas passadas, a intuição, a telepatia e a viagem astral, ou viagem multidimensional. Então, no total, temos esses 12 poderes, ou 12 sentidos de percepção. 5 físicos, 5 espirituais, ou extrafísicos. Pois bem, essa intuição, ela é o sentido que nos dá a percepção direta da verdade, sem necessidade de raciocinar, sem o processo de análise dos opostos que o nosso intelecto está acostumado, sem comparações, sem deduções, sem conflitos. É uma faculdade cognitiva
da nossa consciência. O mestre Samael ele fala também, ele define a intuição como uma faculdade da interpenetração. Interpenetrar é conectar-se, significa conectar-se intimamente com algo, ou se tornar uno, interpenetrado com aquele algo. Então, nesse caso da intuição, significa conectar-se intimamente com a verdade. Ou então, quando temos uma intuição a respeito de algo, então estamos nos conectando diretamente com a realidade daquele algo. Ou também poderíamos dizer que estamos vivendo a própria realidade daquele algo, daquele objeto que intuímos. Na intuição, não há sentimento e também não há raciocínio. Somente existe a percepção direta da realidade, daquela mensagem. A intuição, na verdade, é um dos poderes mais maravilhosos que nós possuímos. Porque a intuição é um poder que simplesmente nos permite saber tudo, tudo, sobre tudo, né? Sobre qualquer coisa podemos saber. Então essa é a capacidade da intuição. Nos permite saber tudo sobre tudo. Simplesmente sabemos. É bem verdade que existem aí graus e graus de intuição, né? Nem todos temos a mesma intuição. Porém, quanto mais consciência desperta nós possuímos, né? Quanto mais eliminamos o ego e despertamos a consciência, maior, mais poderosa e nítida vai ser essa nossa intuição. Então, como dissemos, todos nós temos alguma coisa de intuição. Alguns têm ela mais desenvolvida, outros menos. Porém, todos nós temos que aprender, né? Aqui nesse caminho espiritual, temos que aprender a desenvolver e utilizar esse sentido. Porém, o problema, o desafio, é que a voz da nossa intuição é sempre sufocada pela mente. Vamos lembrar que a nossa mente ela é controlada pelos nossos egos. E esses egos eles bloqueiam o fluir, o livre fluir da percepção. Os egos bloqueiam ou turvam esse canal por onde passam as percepções intuitivas, né, do mundo da consciência. Então, tendo esse dilema, tendo a intuição e tendo os egos, como que nós reconhecemos a voz da intuição dentro de nós? Como podemos saber se o que estamos sentindo é realmente intuição? Isso é uma questão de prática também. Porque a intuição ela vem como uma voz em nosso interior. Ou às vezes nem uma voz, pode ser também uma percepção instantânea. Ou como um saber, quando sabemos algo automaticamente, instantaneamente. Como às vezes um impulso que se apresenta na nossa consciência, no fundo da nossa alma. Porque vamos lembrar que a intuição ela pertence à consciência, né? Ela é a voz do íntimo. Então a intuição ela é um saber que brota, né, instantaneamente do nosso coração. Simplesmente sabemos, né? Não conseguimos explicar como, de onde, quando, mas sabemos que aquele algo, sabemos daquele algo, daquela realidade, daquela coisa. Então, por exemplo, né, vamos dar um exemplo aí de intuição que podemos sentir. Se, por exemplo, eu estou caminhando na rua, né, estou no meu trajeto aí para o trabalho, para a escola, e de repente eu sinto, não sei por que, eu sinto um impulso, decido mudar de rota, por algum motivo. Não sei por que, mas senti a vontade de ir por outro caminho.
Isso pode ser uma intuição, né? Antes que surja todo aquele conflito na mente. Às vezes pode ser uma mudança de planos que temos no nosso dia a dia, alguma coisa inexplicável, mas não sabemos por que queremos fazer diferente, mas que sentimos que é assim que deve ser. Isso também é um exemplo de intuição. Um outro exemplo de intuição pode ser, por exemplo, se temos algum problema, né, ou se temos alguma pergunta. Às vezes perdemos alguma coisa, né, perdemos um objeto, perdemos a chave, ou alguém nos pergunta algo, às vezes que nunca nem pensamos a respeito daquilo, mas instantaneamente a resposta surge na nossa mente. A solução para aquele problema surge na nossa mente. Instantaneamente sabemos a resposta, a solução daquele problema. Isso também é a voz da intuição. E a intuição também, ela nos ajuda muito na prática de eliminação dos defeitos. A intuição é uma faculdade muito importante. Então, muitas vezes, quando estamos relaxados com o corpo, fazendo aquela análise dos defeitos, a compreensão do defeito surge instantaneamente. Simplesmente sabemos, né, compreendemos todo o mecanismo de funcionamento daquele defeito. E às vezes pode ocorrer durante o dia também. Às vezes não estamos meditando, estamos durante o dia tomando banho ou dirigindo e de repente bate aquela compreensão de um defeito que nós estávamos analisando, que nós estamos estudando. Essa é a intuição que desce ali, aquele lampejo que desce em nós ali nos aclara, né? Clareia, nos dá uma luz sobre aquele ego para compreender aquele ego ou qualquer assunto. Né? Então isso aí é uma capacidade que nos ajuda aí a eliminar os defeitos. Então a intuição ela é um saber puro, desprovido de qualquer conflito, de qualquer sentimento. Porque se existe conflito, se existe sentimento, se existe dúvida daquele assunto, daquele tema, então ali já não existe mais a intuição. Né? Se existe medo, se existe insegurança, é porque ali não tem intuição. Conflito, dúvida, medo, insegurança, todos esses aí já são sentimentos egóicos. Essa aí já é a atividade do nosso intelecto, né? Interferindo ali. Muitas vezes a intuição nos bate, sentimos aquele lampejo de intuição, mas aí o intelecto, a mente interfere. E aí já começa aquele batalhar dos opostos ali. E às vezes perdemos aquele momento de iluminação. Interessante, sabemos que o intelecto, né, que estamos falando aqui, é o oposto da intuição. Enquanto a intuição sabe, não precisa pensar, não precisa raciocinar, o intelecto ele já funciona à base de pensamento, análises, comparações, porque o intelecto ele se baseia na razão, porém a razão subjetiva, porque existe também a razão objetiva, que é a razão da consciência, a razão intuitiva, que simplesmente se sabe, se percebe. Então isso pode ser um problema, o desenvolvimento do intelecto, né? Claro, nós precisamos do intelecto, porém devemos estar alertas aí, né? Como gerenciamos isso? Porque o desenvolvimento do intelecto, nós já vimos que ele fortalece o nosso orgulho, fortalece a nossa parte animal. Quanto mais intelecto desenvolvemos, mais orgulhosos somos, mais egoístas somos. Então, todo intelectual, e aqui todos nós nos incluímos, né, porque todos nós somos intelectuais, todo intelectual ele sente muito orgulho da informação que ele tem armazenada ali na sua mente. Porém, toda essa informação que o intelectual adquiriu, ela vem de fora.
vem dos livros, da escola, da internet. E o dia que morrermos, aí toda essa informação ela desaparece, né? Porque é a informação do olho, do intelecto. Temos que aprender a cultivar a sabedoria do coração, que é a voz da intuição, é a voz do nosso ser. Bom, mil vezes melhor do que estudar sobre a intuição é nós fazermos uma prática para desenvolvermos essa intuição. Então, somente fazendo aqui um comentário rápido, existem várias práticas que nós podemos fazer para despertar a nossa intuição. Então, a meditação diária, por exemplo, sem dúvida, a meditação diária, ela é um grande exercício para desenvolver a nossa intuição. Se nós fizermos a prática de meditação diária, a prática de meditação dos defeitos, nós vamos sentir no dia a dia, gradativamente, que a nossa intuição vai ficando mais ampla, mais frequente, vamos nos contactando mais com o nosso coração, porque na meditação nós nos interiorizamos. Então nos conectamos mais com o coração e, por conseguinte, nossa intuição aumenta, se desenvolve. Para desenvolver a intuição também podemos fazer orações, como vimos a oração do Pai Nosso, né, que é uma oração, se meditarmos nessa oração do Pai Nosso, é uma oração muito poderosa para nos conectarmos com o divino e desenvolver a intuição. Pode ser também orações da Mãe Divina, qualquer oração. Outra coisa que desenvolve a intuição também, o hábito de escutar música clássica. As sinfonias de Beethoven, né, de Schubert, de Bach, todas essas músicas, elas elevam a nossa vibração, elevam a vibração da nossa consciência, despertam átomos, ativam átomos no nosso cérebro, no nosso coração, e isso também ajuda a desenvolver a intuição. Existem também vários mantras que podemos vocalizar para desenvolver a intuição. Um desses mantras que nós vimos lá na conferência dos chakras é o mantra O. Que o mantra O ele serve para despertar o chakra, despertar e desenvolver o chakra do coração. Então, se ficarmos repetindo, mantralizando aquela vogal O, isso também ajuda. É uma forma bem efetiva, né, de desenvolver o chakra. Muito bem, aqui na tela colocamos um mantra muito poderoso para despertar a intuição, que é o mantra Om Mani Padme Hum. Já comentamos um pouco desse mantra no nosso curso, logo no princípio. Esse é um dos mantras mais cantados no budismo, no Oriente. Em algumas escolas também esotéricas, né, hindus. Esse mantra ele é uma verdadeira oração para o nosso ser. Ele serve para nos conectarmos ou para conversarmos com o nosso íntimo. Então colocamos aqui na tela o sentido ou significado, alguns dos significados, né, desse mantra. Então quando nós cantamos esse mantra, estamos orando ao nosso ser. Como dissemos aqui, estamos cantando e orando. Eu estou em ti e tu estás em mim. Ou um outro significado desse mantra, tu és a joia do lótus e em ti habitarei. Ou ainda se dermos um sentido mais cristão a esse mantra, ele seria equivalente àquela frase que o Mestre Jesus pronunciou no Gólgota. Meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então vemos que esse mantra, pelo seu significado, existem outros significados também, mas no fundo, esse mantra, ele promove uma identificação total com o nosso Pai, com o nosso real ser íntimo.
Então nós devemos vocalizar, cantar esse mantra como uma oração mesmo, concentrados no nosso coração, com aquele sentimento místico dentro do nosso coração. Então cantamos esse mantra, nos entregando aí completamente ao nosso Pai. É assim que se canta esse mantra, a postura para cantar esse mantra. Então essa seria a apresentação mais curta hoje e, e vamos dedicar aí um tempo mais longo para a prática. Vamos fazer 30 minutos de prática. Então, antes de iniciarmos a prática, vamos abrir aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma inquietude, pode ficar à vontade aí, antes de iniciarmos a prática. Pois bem, se não há perguntas, então vamos iniciar a prática. Se ainda existirem alguma dúvida durante a prática, surgir alguma dúvida no final, ainda podem ficar à vontade aí para fazer. Então, a proposta é a seguinte: vamos tentar fazer essa prática de mantralização, 30 minutos, o mais concentrado possível. Né? Realmente tentar nos interiorizar, sentir essa conexão com o divino. Porque 30 minutos é um tempo até bom e vamos procurar ficar concentrado em autoobservação. Isso aí, hoje à noite, pode nos ajudar a sair em astral. Né? Porque lembrando que esse mantra, o Mani Padme Hum, ele ativa o chakra do coração. Né? E o chakra do coração ajuda a regular as saídas astrais. Então vamos tentar fazer essa prática aí o mais concentrado possível. Eu vou colocar aqui, vão ser 3 ou 4 mantras, 3 ou 4 variações desse mantra Om Mani Padme Hum. E aí vamos poder ver, algumas talvez tenha mais afinidade conosco, outras menos, mas não importa, se cansarem, nós nos cansarmos de fazer esse mantra, né, normal. Aí pode ficar em silêncio e, e acompanhar o mantra com a mente. Né? Caso canse de mantralizar, acompanha um mantra com a mente, se concentra no coração e deixa esse mantra inundar a mente, né? Com o corpo relaxado e tudo. Então colocamos aqui algumas notas, né? Um ambiente místico aí para a prática, né? Sempre procurar, se possível, quando possível, ter um altar, ter imagens, aí quadros da Mãe Divina ou de algum Deus, alguma divindade que nós sintamos afinidade, acender uma vela, né? Incenso ou algum perfume. Todos esses são elementos indutores de mística, né? Ajudam a fazer a conexão. E vamos buscar aí uma postura confortável, né, para fazer a prática. Vamos tentar aí, como dissemos, ter uma contemplação serena e consciente, estar em autoobservação. Relaxar o corpo e a respiração, porque o relaxamento e a respiração são a base de qualquer prática que nós vamos fazer. Vamos pedir iluminação para a nossa Divina Mãe nessa prática. E vamos nos concentrar no coração, no íntimo. E aí iniciar a vocalização do mantra.